Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Passando de Nível. Sim, finalmente a gente está tentando fazer aí gravar em sequência, né? Que a gente tem vacilado nesse ponto, mas vamos tentar trazer aí o máximo de, pelo menos garantir o mês aí com o nosso Passando de Nível, né? Então a gente vai gravar aqui o nosso episódio 11. Aqui quem vos fala é Léo, Nerd Kit, e comigo está ele, o novo integrante da Geek Universal, agora de forma oficial, mas é um velho conhecido de vocês, Felipe, do Contra o Tédio. Já podia revelar, Léo? Tô Eu não nem aí. sei se já podia não, viu? Se não Eu não sei podia, agora vai. se o Josimar vai fazer alguma coisa, alguma apresentação, eu não sei, então eu não vou nem render muito sobre isso. Depois eu falo direitinho, mas aqui estamos aí, ó. Conseguimos. Tinha tido um hiato ali, né, do passando de nível, mas agora estamos conseguindo manter a constância, mesmo nessas dificuldades de final de ano. Então, final de ano as agendas são meio apertadas, mas estamos aqui. Não tão firmes, não tão fortes, mas mantendo a constância para fazer essa gravação. E, né, a gente tá aqui, como vocês viram o tema aí, né, vocês viram o título, a gente vai falar da Game Awards. Neste episódio nós vamos falar da premiação em si e já dando spoiler pro mês que vem a gente vai falar dos trailers, assim como a expectativa pro ano, né? Então, como a gente tá falando de premiação, vocês não estão vendo, mas a gente tá aqui trajados, né, com traje de gala e tal, né, Felipe? Fala aí. Exatamente, poxa, é o Oscar dos videogames, né? Então, muita gente, quem não acompanha tanto a indústria de perto, acaba talvez não conhecendo tanto, mas é até legal porque a gente explica um pouquinho também, né? Como que funciona, o que é o TGA, que, querendo ou não, assim, apesar de ser controverso, todo mundo acaba acompanhando e tendo uma expectativa do que vai sair. E não se esqueçam, gente, nos sigam aí no Instagram, multiverso.da.geek, que 2023 aí a gente vai chegar arrebentando, então aguardem aí, então já vai seguindo a gente, já vai vendo aí, se você não conseguiu ouvir os nossos conteúdos aí durante o ano, tem Degustando Série, tem Subarashi, tem Passando de Nível, tem Cinegeek, então tem um monte de coisa aí pra vocês ouvirem, né? Eu já recebi alguns spoilers de que vai estar lotado de novidade para 2023, viu? Então, quem gosta aqui dos conteúdos, vale acompanhar. E quem tá conhecendo agora, chegou na época de ouro aí, porque a Geek vai decolar. Mas também, né, não esqueça aí, se você tem curiosidade sobre RPG de mesa, me segue lá, @nerdkit, com 2 T's no final, e Nerdkit no YouTube. Se inscreve lá no meu canal, lá eu ensino a jogar RPG e tudo mais. E @Contra o Tédio, né? Também faz um puta de um podcast lá da cultura pop, bem humorado, que é a luta contra o tédio, né, mano? Então não tem como não ser bem humorado o conteúdo deles lá. Então segue lá também, @Contra o Tédio, no Spotify também, coloca o sininho no Spotify lá, tanto na Geek Universal quanto no Contra o Tédio, pra você não perder nenhum dos nossos podcasts aí. Ou qualquer outro agregador aí de podcast que você preferir. Então, vamos pro bate-papo. Bom, para não ficar muito enjoativo para vocês, a gente vai falar somente das premiações em destaque mesmo e de algumas partes da premiação que nos chamou a atenção, né? Então, para não ficar muito chato de vocês ouvirem aí, a gente vai fazer um resumo aqui de alguns prêmios. Né? Isso. Até mesmo porque tem alguns que a gente mesmo não tem tanta proximidade, né, Léo? Então, ficaria... Isso aí é mais fácil. O legal é a gente falar o prêmio e também comentar algo sobre. Então, querendo ou não, a gente vai falar aqui mais daqueles que são mais relevantes e que a gente tem mais também a debater sobre quem foi o vencedor ali. Então, nós temos aí melhor jogador de eSports, foi o Jacob Whittaker, eu não sei de que time ele é, desculpa. O campeonato de League of Legends foi o melhor campeonato de esportes. O melhor jogo VR foi Moss Book 2. O melhor jogo de esportes ou corrida foi Gran Turismo 7, o que eu achei muito bom. Finalmente uma corrida ganhou de futebol.
O Ludwig Argren foi o melhor criador de conteúdo de games do ano. O melhor jogo de esports foi o Valorant. A melhor narrativa foi God of War Ragnarok. Né? God Legal, of hein? War foi muito foda, por sinal. God Isso of aí já War é que algo foi... bem importante, né? Assim, É, e é complicado porque a gente fala de um jogo que já teve que se reinventar, né? Em 2018 ali, quando saiu essa nova versão de God of War. E muito ficava de expectativa, né? Poxa, e agora? O que tá por vir? Será que ele vai se garantir na história também? Ou não? E ele venceu como melhor narrativa. E foi muito legal porque God of War ele já era um dos grandes favoritos a jogo do ano. Tanto ele quanto Elden Ring. Então, tínhamos ali os candidatos, mas sempre que saía prêmio para um ou para outro, ficava aquela expectativa. Poxa, peraí. Então, narrativa foi para God of War. Será que ele tá na frente? Ah, o outro foi para Elden Ring. Será que ele tá na frente? Então, foi uma coisa interessante de ir acompanhando ao decorrer também da exato. premiação. Então, foi uma premiação de reviravoltas, na verdade, porque o God of War ele foi comendo um monte de. Foi papando um monte de título ali, e pá, e seguido e tal. Aí, de repente, o Elden Ring belisca um, aí belisca outro, e Ó, sem aí não dá spoiler ainda não. aí que vem o negócio, né? Mas só para finalizar os prêmios aqui, eu gostaria de destacar também o Matheus Tarasconi e a Loud, né? Loud, melhor time de esportes, e o Matheus, que é o coach, né? Foi o melhor coach aí. Então, representando o Brasil aí, ó, no cenário de esportes, né? E sendo reconhecido aí tanto pela própria comunidade de esportes, mas pela comunidade gamer mundial, né? Então, parabéns para a Loud e para o Matheus aí que venceram esses prêmios. E para fechar, né, a gente teve aqui multiplayer Splatoon 3, muito bem escolhido, eu achei. Me pegou um pouco de surpresa, porque assim, eu não sei se é porque, querendo ou não, consumindo muito conteúdo aqui do Brasil, eu vi muita gente reclamando querendo, o multiplayer da Nintendo nunca foi o forte, né? O multiplayer online. Então, é por isso que eu achei que Splatoon talvez não venceria. Então, me pegou um pouco de surpresa, mas como a premiação, as pessoas que votam são espalhadas pelo mundo, né? Não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil e tudo. Então, acredito que talvez essa dificuldade na rede talvez seja mais concentrada aqui do que em outros lugares. Então, e outras pessoas não tenham tido tanta dificuldade com o online do Splatoon. Mas que Exato. realmente, assim, é um jogo que chama a atenção, né? O Splatoon, tanto o primeiro quanto o segundo, fizeram muito sucesso. E o 3 também já chegou com um foco muito Exato. grande ali no Mas Switch. assim, por mim, qualquer um que vencesse mereceu. Menos o Overwatch 2. Porque os caras estão de sacanagem. O jogo já acabaram de lançar. Eles fazia o quê? Um mês que o jogo lançou aí. O servidor não suporta o número de jogadores de Overwatch. Então quer dizer, os caras têm lá o servidor do primeiro jogo. Eles sabem o quanto de gente que jogou quando o jogo foi lançado. Pô, vai me dizer que a Blizzard não sabia que ia impactar pra caramba quando saiu o 2, sabe? Aí os caras fizeram lá o servidor meia boca, chave de acesso antecipado para X pessoas e mesmo assim o servidor não aguentou. Aí os caras tiveram que pegar fila de não sei quantas pessoas. Putz, cara. Eu confesso que eu peguei uma certa birra do Overwatch. Eu joguei o primeiro por um bom tempo, e aí eu não gostei do jeito que a Blizzard conduziu o término do primeiro e o lançamento do segundo. Porque foi um abandono, basicamente, né? Então, teve um completo abandono do primeiro para aí sim lançar o segundo, sendo que o segundo, pelo menos eu não joguei, mas pelo que eu vejo, é como se fosse uma atualização do primeiro, né? Não justificava, de certo modo, a existência dele. Então, dá dó, pô, de um jogo que já foi vencedor, inclusive, já ganhou como jogo do ano, hoje em dia não consegue ganhar nem mesmo como Exato. melhor Então multiplayer. não tem como, sabe? Não tem como. Não deu tempo dos caras corrigirem o jogo para chegar num nível de premiação.
Talvez eles tenham colocado lá só pra preencher as opções, mas os caras estão de brincadeira. Sim. Bom, a gente tava, né, falando aqui que o God meio que dominou as premiações, né? E ele ganhou aí a melhor narrativa, que foi o que a gente já comentou. Ganhou também tudo que é relacionado a áudio, então foi a melhor inovação musical e a melhor trilha sonora. E aí a gente chega naquele do primeiro prêmio da noite, né? Mas que a gente vai comentar porque teve um destaque, que foi a melhor performance, que foi o do Christopher Judge, que é o ator que faz o Kratos. Assim, comparado com os outros, que foi a The Ring, foi Stray, né? Foi a moça do Immortal, né? Que é aquele jogo de ator, né? É ator mesmo que tá ali. E Sim. você vai escolhendo as opções como se fosse um Until Dawn da vida ali, mas menos dinâmico, né? Você só clica na opção que você tem que ir e tal. Na verdade, aparentemente, eu não cheguei a jogar ele, mas pelo que eu entendi, você tem que entender um pouco da história dela através de 3 filmes que ela participou e que não foram ao ar. Então Isso. você tem um mecanismo onde você consegue, por exemplo, aparece um certo objeto numa cena e você tem que ver se esse mesmo objeto aparece nos outros. Então é quase que um enorme puzzle narrativo ali. Mas muita gente que jogou elogia bastante, assim. Eu acho que se não fosse o Kratos ali, parece que era ela mesmo que seria a favorita. Ou era ela ou a moça que fez a Horizon, né? Apesar que esse Horizon, ele ficou meio ofuscado. Eu não sei se foi porque ele saiu muito próximo de Elden Ring, ele acabou ficando meio ofuscado, né? E foi muito. A gente vê que perde um pouco de potência alguns dos jogos de início de ano. Mas realmente o Horizon acho que não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Mas enfim, o que você achou dessa premiação? Eu achei merecido, Sim. mas o cara ficou, o quê? 20 minutos falando? Parece? Pois é, assim, Agradecendo. o mais engraçado é que assim, o Jeff Keighley é o grande organizador, né, e o apresentador também do The Game Awards, e ele já tinha falado antes que o objetivo dele era que fosse uma apresentação mais rápida esse ano, que fosse um evento mais rápido. E aí a gente já começou o primeiro prêmio, que foi esse de melhor atuação, ele subiu ao palco, né, o Christopher Judge ali, e ele não parava de falar. E ele falava na verdade, não é porque ele falou muito, é porque ele falava de uma forma lenta. Então ele ia falando aos poucos, as pessoas aplaudiam, e dava pra ver que tava todo mundo meio agoniado ali, né, Léo? Querendo que acabasse, porque era pra ser algo mais dinâmico, e se já começou lento assim, podia até mesmo impactar todo o restante. Pois é. Porque também ele tava contendo as lágrimas ali. Várias vezes ele dá aquela fungada assim, né? Segurando o choro e tal. Foi muito legal de ver aonde os games chegaram, né? Aonde os games estão ali. Quem entregou esse prêmio de melhor atuação pra ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o Al Pacino. Um Sim, dos melhores atores de todos os tempos. com Sabe? Então, extrema dificuldade de ler o prompter. isso aí fica outro puxão de orelha também pro pessoal, né? Além de ter dificuldade em ler o prompt, ainda deixa ele em pé 20 minutos esperando, enquanto o outro tá fazendo discurso. Acho que nunca mais o Al Pacino volta para um evento de games. Nunca vai, né? E eu acho até que na hora que eles saíram ali, o Christopher acho que tava dando um apoio pro cara lá, pra ele andar, porque as pernas do Alpatino devem ter travado ali. Mas Mas enfim. foi engraçado. Depois o próprio Geoff Keighley fez até uma piadinha com isso, logo depois que ele retomou o microfone ali, porque eles estavam distribuindo, né? Não aqui, não envolve o Brasil nunca, esse tipo de coisa, mas eles estavam tendo uma promoção lá de distribuição de Steam Deck e etc. Parece que era um Steam Deck por minuto, algo assim. E enquanto ele tava falando, deve ter rolado muito Steam Deck a mais do que eles previam. Então depois o Jeff Keighley fez até uma piada sobre isso antes dele continuar a apresentação. Enfim, então esse aí foi um dos prêmios aí que o God of War foi pegando. Foi pegando e detonando. Prosseguindo, queria destacar duas premiações de melhor suporte à comunidade, a de melhor jogo em continuação.
que é o Final Fantasy XIV, né? Que a gente até estava comentando em off o quão impressionante é a comunidade de Final Fantasy. Agarrado ao jogo, os caras são. Né? É o MMO pago? Sim. Mas o cara que joga é o cara que é extremamente viciado em Final Fantasy, o cara que é apaixonado pela franquia mesmo, né? E ele competiu assim com vários jogos, né? Tipo Genshin Impact, que tem uma das maiores comunidades hoje em dia, entre outros MMOs aí, que são grandes, e ele foi e ganhou de novo, né? Ele já tinha ganhado o prêmio antes e ganhou de novo. Eu acho que o de suporte à comunidade, que é o segundo prêmio, se eu não me engano, por favor, coloquem nos comentários, me corrijam se eu estiver errado. Mas de novo, cara. De novo Final Legal Fantasy demais, aí. né? E porra, Não, e é o que você destacou mesmo, né? Mesmo sendo um jogo. Ele é um MMO, né? Basicamente. E mesmo sendo pago, é uma forma da comunidade reconhecer que o suporte ele é efetivo. Ou seja, quem paga tá pagando, mas tá sentindo que tá recebendo um suporte de retorno, sabe? Então, isso acaba mostrando, né? Assim, que tá sendo justo, é um valor justo que está sendo pago, já que o suporte é um bom suporte. Tem atualização direta e atualizações grandes, assim, em Final Fantasy XIV. E é um jogo que é legal porque quando ele saiu, por um tempo ele não teve esse hype todo. Então é um jogo que meio que foi se reinventando. É sempre legal isso, né? Quando nessa própria lista mesmo desses jogos de suporte à comunidade, desses também de jogos de continuidade ali, jogo contínuo, é legal de ver porque tem um pouco disso. O No Man's Sky mesmo é um dos jogos que aparece nessa lista e que quando saiu foi super criticado, mas que a galera continua investindo até o jogo se tornar algo melhor. E o Final Fantasy XIV fica essa percepção, assim, também que quando saiu, ok, já tem um nome de Final Fantasy, então é claro que sempre vai existir um hype, mas ainda assim eles continuam investindo e o jogo vai melhorando cada vez mais. E isso é muito bacana. Passando os anos, daqui a pouco já vai lançar Final Fantasy XVI, mas ainda assim estão entregando aqui prêmios para Final Fantasy XIV. Isso é muito bacana. e assim, cara, se Final Fantasy for pra premiação de novo, ele vai ganhar de novo. Final Fantasy XIV. Vai ganhar de novo. A não ser que saia um jogo aí que a galera realmente abrace, né? Como foi o Genshin Impact aí, que quase ganhou, né? Ele conseguiu ganhar um título, né? Vou até já mencionar, que é o título de dublagem, né? Que é o Player's Voice. Player's Voice não é nem de dublagem, é de Eu acho que é o voto do. É o voto voto do. popular. É porque aí até é bom a gente aproveitar esse gancho, Léo, pra gente explicar um pouquinho como que funciona. E o porquê que tem hora que a gente se incomodam, não só a gente, mas muita gente também, se incomoda um pouco com não só os indicados, mas também com um pouco dos vencedores. Como que funciona a votação do TGA? Ele existe ali, né, como se fosse uma bancada, né, as pessoas que votam e que indicam também, e que são espalhadas, são veículos de jornalismo diferentes, espalhados pelo mundo, e eles que fazem as indicações, não só as indicações, mas que também votam ali naqueles que foram mais indicados, né? Então, existem esses dois filtros. Primeiro dos indicados, então, várias pessoas citam ali dentro de cada um das categorias, e aí citam os que são mais votados ali, os que são mais indicados. Depois existe esse filtro, e aí depois vai para a votação. Então, nem sempre, aqui no Brasil mesmo tem vários canais, né, que participam dessa votação, só que nem sempre são canais especializados em games. Então muitas vezes tem canal de tecnologia também. Então eu sei que, por exemplo, o canal Tech aqui do Brasil é um dos que participa, é um canal de tecnologia. Então pode ser que, assim, muitas vezes o jogo que é mais falado, muitas vezes ele tem um brilho maior, sabe? Ele tem mais chance de ganhar aqui e de aparecer do que outros. Então, várias coisas entram. Um jogo que é mais caro e menos acessível, às vezes é mais difícil de ganhar uma premiação. Então, tem pequenos
pequenas coisas que a gente vai percebendo, algumas coisas, por exemplo, a gente vai chegar lá ainda, né, Léo? Mas tem um jogo que pra mim não faz sentido estar dentro de fighting game. Então, mas é o que? As pessoas colocaram, então acaba acontecendo isso. Então, isso são os jornalistas que votam. Já o Player's Voice, não. Aí essa é uma categoria onde qualquer um poderia votar. E aí você vê o impacto do Genshin Impact. Até, desculpa o trocadilho. Porque o Genshin Impact é um jogo gratuito. Então é um jogo que você consegue jogar também no celular. Então, além da facilidade de jogar por computador, por console e por celular, ele ainda assim por ser gratuito, então mais pessoas têm acesso a ele e talvez isso acaba sendo determinante para ele estar aqui também como vencedor dessa categoria. Então é sempre engraçado isso, né? Quem sabe, por exemplo, ano que vem, um Marvel Snap pode entrar aqui. Se eles conseguirem continuar forte desse jeito, se ele conseguir entrar em console, por exemplo. É interessante a gente conseguir enxergar esses dois mundos, vamos ver o que vai acontecer aí para 2023. O que eu gostaria de falar com você agora, meu caro Felipe, vamos falar de Nintendo, a sua amada Nintendo. Oba! Vamos, Nintendo foi um bom TGA pra Nintendo, viu? Foi, 3 jogos aí. Pois é. 4, na verdade. Foram 4 prêmios pra Nintendo esse ano. Nós tivemos aí primeiro o melhor jogo para a família, que é o Kirby in the Forgotten Land. Eu gostaria muito de jogar esse jogo, porque eu gosto de Kirby. Eu brinco que esse aqui é o melhor jogo Nintendo, né? Essa categoria, porque não tem jeito. Sempre a Nintendo vai ganhar como o melhor jogo de família. Acho que levou tranquilo aqui. O outro que poderia concorrer, talvez, seria o Nintendo Switch Sports. Meio com poucas possibilidades, perto do que já foi o Wii Sports, que era a referência anterior. Então isso acaba queimando um pouco o filme. A Nintendo tá com esse problema de lançar alguns jogos meio... A gente acaba falando de meio capados ali. Mas concordo plenamente aqui que o Kirby realmente era a melhor escolha. É tipo a Nintendo competindo com ela mesma, né? Exatamente. Não, nessa categoria teve Splatoon, Nintendo Switch Sports, Mario Rabbids, o próprio Kirby. Então esse é o melhor jogo Nintendo. Sempre vai ser isso. Isso. E falando nisso, o Mario Rabbids ganhou o melhor estratégia. Pois é, ganhou a melhor estratégia. Eu fiz uma grande propaganda de Mario Rabbids no nosso último podcast, que eu tava jogando, ele tinha acabado de sair, estou jogando ainda, e é um jogo muito, muito gostoso de se jogar mesmo. Então, essa categoria é uma categoria meio estranha, né, Léo? A gente tava até comentando isso, porque eles misturam melhor simulador com melhor estratégia. E aí tem coisa que é meio difícil de se comparar, sabe? Igual competiu com Mario Rabbids, Two Point Campus, que é um outro tipo de jogo, sabe? Que é um jogo muito mais pro lado de simulador. Então Total War entrou aqui também. Então é esquisito. Mas eu fiquei feliz e comemorei a vitória de Mario Rabbids. Eu acredito que sejam os dois juntos, né? Por exemplo, você falou o Total War. O Total War ele é um simulador de guerra. Sim. Né? E também é uma estratégia. Porque tem parte da história e você joga com estratégia. Mas faz sentido. Assim, eu acho que é mais meio que nesse critério, porque se você juntar os dois, né, e você, na premiação, você colocar um jogo que é específico de um estilo, específico de outro, como se estivesse colocando Final Fantasy Tactics com o Farm Simulator, com o Farm Simulator, sabe? Então, tipo, sim, não faria sentido, mas acho que ele pega o que agrega os dois e joga ali. E querendo ou não, assim, talvez a gente nem teria 5 candidatos se separasse, né? 5 candidatos de melhor simulador e 5 candidatos de melhor estratégia. Então, talvez por isso que eles até unificaram. Isso. E falando em propaganda que você fez no último podcast, melhor jogo de ação, Bayonetta 3. Olha aí. Falamos bastante de Bayonetta, né? Contamos um pouquinho da historinha ali da questão de ter ido pra Nintendo, como que foi antes, a nossa visão. E tá aí, né? Vencedor de melhor jogo de ação. E justificando a nossa vontade de jogar, né? Você hoje tem o Switch, o que te impede de pegar o jogo é o valor. Exatamente. Agora eu nem Switch tenho, vou ficar aqui chupando o dedo. E finalizando a Nintendo,
Nós temos a premiação do jogo mais aguardado, que foi Legend of Zelda. Exatamente, que agora nós temos o nome, né? Que é o Tears of Kingdom. A gente falava sempre o Breath of the Wild 2. E aí, recentemente, saiu na Direct qual que vai ser o nome mesmo. E eu até tava comentando, assim, em off a gente tava conversando, e eu achei justo, porque eles foram adiando, e é um jogo muito esperado é uma continuação de um jogo que deu uma revolucionada na indústria como um todo. Não se fala mais, não se vê mundo aberto sem referenciar, de certo modo, um pouco do Breath of the Wild. Até o jogo do ano, o vencedor do jogo do ano, muita gente fala que aprendeu e pegou muita coisa com Breath of the Wild ali. Então eu acho compreensível eles marcarem ali como o jogo mais esperado essa continuação. Achei merecido, né? Quando eu vi esse prêmio, eu até fiquei um pouco surpreso, mas na verdade, da minha parte, foi falta de pesquisa mesmo, porque eu tava acompanhando muito Resident Evil, e aí eu falei, o Resident Evil Remake vai ganhar, né? Resident Evil 4 Remake vai ganhar esse daí. Mas aí veio o Zelda como grande vencedor, né? O que prova aí o quanto a comunidade de Nintendo é grande, né? É forte demais. Né? Então os caras desbancaram Resident Evil aí, que é um dos jogos mais comentados até agora. Né? Que eu tenho certeza que a Capcom vai vender muito bem esse jogo. Mas também não fiquei assim, não vou concordar com esse prêmio não. Concordei sim, porque Zelda é Zelda e pronto. Exatamente. E muita gente tem o primeiro como o jogo da vida, né? Muita gente considera como... É o jogo favorito de muita gente, então eu acho que isso, querendo ou não, contribui também. Então vamos sair um pouquinho aí dos AAAs e vamos pro mercado indie, né? Nós tivemos 3 vencedores indie nessa premiação, né? Nós tivemos aí primeiro o melhor jogo de impacto, né? Que foi o As Dusk Falls, que é um jogo incrível, um jogo com uma história muito rica, um jogo, nossa, que merecia mais do que um prêmio só, na minha opinião. Né? Mas... e ele é diferente, né, Léo, também, assim, eu confesso que quando começou a sair o conteúdo de As Dusk Falls, eu achei feio, eu achei esquisito, mas jogando, eu achei super interessante o estilo de arte. Eu achei bem legal mesmo. Eu não zerei, mas eu não zerei porque foi surgindo outras coisas, eu fui jogando outras coisas, mas eu tava super intrigado com a história. A história pega mesmo ali, você fica querendo saber o que vai acontecer. Eu esperava mais prêmios, mas fiquei feliz em ver que ele não saiu de mãos vazias, porque é um jogo que realmente, quando você pega pra jogar, merece. Merece o prêmio, sim. É um jogo muito, muito, muito envolvente. E aí nós vamos, né, pros prêmios de lançamento indie e o melhor jogo indie, que foi o Stray, o jogo do gatinho. Eu acho, na minha visão, assim, o Stray, não que não mereça, sabe? A gente já até indicou ele lá no Contra o Tédio e tudo mais e tal. Eu acho que é muito pelo buzz, que ele apareceu em tantas categorias, porque ele apareceu em muitas categorias, sabe? Não é que já falando sobre jogo indie, mas até mesmo em jogo, se não me falha a memória, até mesmo em jogo do ano, ele foi indicado. Talvez não seja jogo pra tudo isso, sabe? E aí eu confesso que me incomoda ainda um pouco quando o jogo indie, esses indies AAA, sabe? O indie grande vence, eu fico, poxa, sabe? Podia ser algo menorzinho vencendo ali. Então confesso que eu fiquei meio chateado dele ter ganhado os 2 prêmios, tanto de jogo indie como de jogo indie de estreia. Eu gostei porque a ideia do jogo é diferente, cara. Inclusive eu torci muito pra ele no Game Awards lá, no melhor jogo. Mas quando a gente for falar da premiação eu explico melhor. Não é um jogo assim que é o meu estilo, nada. É um jogo envolvente, é um jogo que tem uma história bem aprofundada, né? Um cenário, praticamente só os gatinhos são vivos ali, o resto é tudo robô, um bagulho meio cyberpunk ali. Um pouquinho dramático também o jogo, né? Mas assim, acho que realmente, né, incomoda um pouco um indie grande, né, ter ganhado tudo, mas de qualquer forma, pra mim, mereceu, assim. Ele teve um puta de um lançamento, galera que é apaixonada por gatos aí
abraçou. Não, ele bombou até no TikTok, sabe? Ele É, tava em tudo. Inclusive, Stray foi um dos indicados a jogo do ano lá na Players Voice também, sabe? sim. Aquela categoria que venceu o Genshin Impact. Então ele realmente foi um jogo que conseguiu furar a bolha, né? Era legal isso também, assim, de ver pessoas pirando, querendo conhecer o jogo, mesmo sendo pessoas que não são tão ligados a videogame Isso, assim. por isso que eu torci bastante para Stray ou As Dusk Falls, para justamente furar essa bolha, né? Que a gente tem ali muito remake, muito remaster, muito continuação, né? De jogos, mas você não vê muita criatividade. Então esse jogo deu uma quebrada, né, cara? Foi bom também ver esse jogo ter ganhado prêmios aí, pra, né, vai que dá uma continuação ou incentive a fazer jogos parecidos, né, pra gente ter uma gama maior desse tipo de jogo aí. Se ele tiver atraído mais pessoas pra mídia, eu já fico feliz, né? Mais pessoas começarem a jogar videogame por causa de Stray, eu já acho bem legal. Agora a gente vai para os nossos jogos nichados, né, cara? Nossos Sim, jogos antes aí. disso, só de aproveitar, o Léo, nesse indie estreante, tem um jogo que Ah, pouca gente fala dele, mas que eu queria aproveitar para poder fazer a recomendação aqui, que é Vampire Survivors. Joguem. é. Extremamente viciante. Assim, é uma mecânica simples, 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 mas que é difícil de parar de jogar. Então, ele entrou recentemente no Game Pass, antes tinha só para PC. E entre os trailers que saíram lá na. A gente vai falar um pouco mais sobre os trailers em outro episódio, mas eles também já revelaram que vai sair para mobile. Joguem Vampire Survivors, legal Isso. demais. Eu acho que na Play Store já tem a demo. Ah, Então, quem é? quiser jogar a demo aí no celular, ver se roda no seu celular aí, ó. Aproveita. Agora sim, indo para os nossos jogos nichados, né? Os nossos estilos de jogos favoritos aí. Vamos começar pelo mobile, né? A gente vendeu tanto esse jogo no nosso podcast anterior. E vamos falar dele de novo, né? O grande vencedor dos jogos mobile, Marvel Snap. A gente falou, o jogo é gostoso para jogar, vicia pra caramba. É a sua escolha se você vai pagar pelo jogo ou não, porque você pagar ou não atrapalha muito, depende muito do deck que você constrói, mas também depende muito, mais ainda, das decisões que você vai tomar durante a partida. Então é um jogo interessantíssimo e pra mim ganhou até de Genshin Impact em jogo mobile. Então pra mim merece mesmo. Ó, eu comemorei, assim. Ele foi bem naquele comecinho, né? Antes no pré-evento que existe ali. Eu fiquei super feliz com o prêmio e achei merecidíssimo. Nota-se um capricho muito grande, né? Em Marvel Snap. E isso é muito legal. Então, as cartas são lindíssimas. O jogo é muito legal. Você vê que eles estão tentando mudar o tempo inteiro, incluir coisa nova o tempo inteiro. Eu sou suspeito porque eu jogo todo dia. Em todo dia eu arrumo na correria que for, eu consigo arrumar uns minutinhos ali e jogar uma partidinha, porque ele é muito divertido. Melhor jogo de ação aventura, God of War Ragnarok, né? E o melhor RPG, Elden Ring. Aí Olha aí. aí se perguntam, mas God of War Ragnarok não é RPG? Não é. Não, O não God é. of War Ragnarok ele tem elementos de RPG, que é o upgrade de personagem, né? Os diálogos e tudo mais. Mas necessariamente você não monta uma build ali pro seu personagem. Não é um jogo que você escolhe muito o caminho que você vai. Você tem suas missões B, né? Mas as missões B não tem tanto impacto quanto as de Elden Ring, por exemplo. E o Elden Ring é um mundo aberto, né? É tão aberto. Eu considero, assim, os caras falam, mas o God of War é mundo aberto. Eu não considero. Eu considero o God of War como uma sandbox. Que você seleciona o mapa que você quer explorar e você vai, explora e volta. O Elden Ring não. O Elden Ring ele é um mundão aberto que você vai ter que se virar pra você chegar do outro lado lá. Se tiver fast travel, ótimo. Se não tiver, você vai ter que invocar seu cavalinho e ir lá. Verdade. Então, isso pra mim é um mundo aberto. E é RPG puro, né? Quem joga aí Souls-like durante um tempo é RPG puro.
Então, God of War nem estava nesse listado nem melhor RPG. Então, por isso inclusive, né, a gente até pega um pouco de Bayonetta, né, que o Bayonetta a gente falou de ação, né, mas a Bayonetta é ação frenética pura, não tem aventura, nada. É só você ir passando a fase e sentando porrada. O God of War já tem um pouco mais de exploração, tem a parte da aventura, tem conversa e elementos de RPG. E o Elden Ring é RPG puro. Então por isso que teve essa diferença aí, e pra mim, prêmios merecidíssimos aí. Exatamente. E são os dois grandes destaques aí do ano mesmo, né? Então, os dois grandes favoritos a vencer o prêmio principal. Então, cada um venceu na sua categoria ali, já era meio que esperado. É engraçado que eu não sou o cara do Souls-like, né? Diferente do Falker, né? Que gravava aqui com a gente. Inclusive, um abraço, Falker, se estiver ouvindo a gente aí. Vai voltar, vai voltar. Ah, com certeza. Mas eu sei que ele é um cara que especialista aí em Souls-like. E eu já sou o oposto. Então eu joguei um pouquinho só de Bloodborne. Joguei um pouco mais pra conhecer um pouco dos jogos. Mas falei, eu acho que isso não é tanto pra mim, não. E nunca me chamou tanta atenção. Não demora muito até eu comprar, sabe? Eu acho que tudo, essa questão toda de um mundo muito aberto, de você descobrir por conta própria muita coisa, muito mais focado nisso do que só na dificuldade em si, me chama muita atenção. Então eu quero muito conhecer esse jogo, ano que vem eu jogo. E aí, vem o último nichado, que né, aqui a gente tá falando pequenos pontos que a gente concordou ou não concordou, mas esse daqui foi difícil de engolir. Vocês sabem, pra quem acompanha aí o Passando de Nível, desde o início sabe que tanto Felipe quanto eu, nós adoramos jogos de luta. E aí a gente vê Multiversus ganhando jogo de luta. Que sacanagem, meu irmão. Um Ctrl-C, Ctrl-V da DC daquele jogo de luta da Nintendo lá, que esqueci o nome. Smash Bros. Smash Bros, exatamente. Ganhar de Sifu, cara. Eu não acho que Sifu deveria estar nessa categoria. Porque eu não vejo ele como um jogo de luta. Mas eu acho que Multiversus ganhar de um The King of Fighters 15 não faz sentido. De um JoJo's não faz sentido. Isso aí que pra mim é meio que imperdoável. Até mesmo porque... Só que aí entra aquilo que a gente debateu há um tempo atrás, né? Assim, Multiversus é gratuito. Multiversus é super multiplataforma. Então eu acho que talvez mais pessoas tiveram acesso a Multiversus do que tiveram a um The King of Fighters 15, por exemplo. Então isso pode ter influenciado muito aqui. Mas foi difícil de engolir. Assim, eu também concordo contigo, do Sifu não precisaria estar aí. Isso, inclusive, gerou muita polêmica, viu? Quando saiu a lista, nossa, eu vi muita gente até descredibilizando muito o TGA por causa do Sifu estar aqui. Já que, por exemplo, ele como a gente falou, né, ele é um beat'em up, sabe? E a ideia dessa fighting game seria um jogo de luta ali. Mesmo que seja, normalmente a gente fala que seria um 1x1, mas não, porque pode entrar o próprio Smash Bros, o Multiverso mesmo é 2x2, então não, mas é um jogo de luta. Como é round, mesmo que não tenha round, mas é só a batalha ali. É diferente do Sifu, que tem cenário e etc. Você vai andando e batendo, né? Tanto que Sifu foi indicado dentro de jogo de ação, por exemplo. Só que aí o Multiversus ganhar, não que seja um jogo ruim, um tanto bom de Multiversus, e olha que eu jogo Smash Bros, então eu até tenho esse comparativo, e ele é um jogo muito bem... Existem várias cópias de Smash Bros. Multiversus é a melhor, isso é fato. Mas eu não sei se, pra ganhar essa categoria, eu confesso que me pegou muito surpresa. Assim, ganhar de The King of Fighters é muito difícil. Não é, sei lá, cara, eu achei... É um joguinho cheio de falha também, mas eu acho que concordo contigo quando você fala que o que pesou é a acessibilidade, né? Ele é um jogo grátis, multiplataforma. Esse foi difícil de engolir. Quando eu vi, eu falei, quê? Vocês estão malucos? Que mundo que vocês estão? E saindo agora, rapidamente, a gente já tá acabando, a gente já vai para as principais premiações. Mas saindo um pouco rapidinho de jogos,
vamos pra falar de filme, né? Vamos falar da premiação de adaptação. Que, inclusive, tivemos bons, né? Bons candidatos, assim. Tirando Adaptação de games, que era algo tão difícil da gente ver algo bom. Então, dessa vez, eu achei que teve candidatos bem legais, assim. Exatamente. Menos Uncharted. Menos Uncharted. Isso aí foi só pra completar 5. Foi. Eu acho que ele só tá lá porque a adaptação do Dragon Age saiu agora. Ah, pode ser, hein? Se o Dragon Age tivesse saído antes, entraria ele. Porque o Uncharted não dá pra engolir, não. Merecidíssimo. Arcane. O grande vencedor. Merecidíssimo. Né? Você falou lá no seu podcast sobre essa animação. Exaltou. Puta animação. Assim, eu não sou jogador de LoL, então eu não sei comparar os personagens com o jogo, tá? Não vou saber fazer essa comparação, então não vou saber dizer se é fiel ou não. Então coloquem nos comentários aí o que vocês acham. Mas eu achei uma baita de uma animação. Que história. Deixa a gente assim, grudado na tela. Que personagens cativantes tem essa série. Então, parabéns aos envolvidos aí, porque Arcane realmente é muito bom e faço coro às suas palavras lá no seu podcast. É uma obra de arte. Sim, lá no Contra o Tédio, inclusive, né, em todo final de ano, a gente... que na verdade é mais no início do ano. A gente faz uma certa premiaçãozinha do que foram os melhores lançamentos, o melhor do que a gente assistiu. E Arcane até entrou na lista ali do melhor. Na última que a gente fez, Arcane estava na lista, porque eu também não sou um consumidor de League of Legends, e ainda assim eu com Arcane. Então acho que isso aí já é um mérito muito grande, né? De você não conhecer aquele universo, não gostar do jogo, talvez, e ainda assim gostar tanto. Então é porque eles conseguiram muito mesmo alcançar novas pessoas. Não fizeram um produto só pro fã. Então o fã saiu satisfeito e quem não conhece também saiu. Isso já mostra o quanto que a Arcane é incrível. Tomara que, assim, fique evidenciado o quanto aquilo ali deve ser caro, sabe? Porque é um estilo de animação que, sabe, igual um canal que eu gosto muito, que é o canal do Gaveta, né, que mexe justamente com isso. Ele mexe com 3D, com efeitos especiais, etc. Ele mesmo fala do quanto que Arcane é arte, sabe? Então não deve ser fácil de se fazer, então eu acho que deve demorar ainda a lançar essa continuação. Mas aguardaremos ansiosos. Não deve ser fácil e é extremamente raro, né? O que prova tudo isso que você falou. Né? É muito difícil de você achar uma animação como essa. Independente da plataforma de streaming, independente se vai ser uma obra para o cinema ou não, é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Então fica aí um destaque maior aí e provando a tua tese, né? De que de fato é muito caro fazer isso e raro de se ver. E uma coisa legal dessa categoria que mostrou pra gente um pouco de uma certa estratégia da empresa é que dos 5 indicados, 3 são da Netflix. E o Dragon Age, que você acabou de citar, que não entrou por causa de timing, também é da Netflix. Sim. Então já dá pra ver o quanto a Netflix viu ali que dá certo esse investimento. Então Arcane tá na Netflix, Cyberpunk Mercenários é muito bom. Então independente se você gostou do jogo ou não, se você tem um pouquinho de interesse nesse mundo, assista que vale muito a pena. E tem o Cuphead Show também. Então esse eu gostei um pouquinho menos, mas que ainda assim tá lá na Netflix. Então eles estão investindo pesado. Eles já viram ali que conteúdo de games dá dinheiro. A Netflix a gente sabe que ela foca nisso. Ela foca muitas vezes em ganhar dinheiro. Então, pra ela estar investindo tanto assim, é porque ela tá tendo retorno. Tinha Sonic também, que foi um filme muito bom também. A continuação. Eu não vi o segundo ainda, mas eu adorei o primeiro. Não, ele é bom. Ele é muito bom. Melhor que o primeiro? Talvez não. Mas ele é bom. Por um lado, é uma adaptação de game, mas eu vejo que é como se fosse uma homenagem também. Porque é o Sonic no mundo real, né? Não é o Sonic no mundo dele. Então eu não vejo assim tanto como uma adaptação. Vejo como uma homenagem. Mas é um filme que tem continuidade e é muito bom. Então não sei se merecia estar nesse prêmio.
Porque eu interpreto dessa forma. Mas enfim, é melhor do que Uncharted, então tá tudo certo. E agora sim, cara, agora a gente vai para as principais premiações da noite ali, né? E é aí que eu falei lá no começo que God of War tava lá papando. Aí chegou nesse nível de premiação e o Elden Ring começou a ganhar. Melhor direção de arte. God of War estava nele. E God of War tem uma puta de uma Sim, direção de arte. E Elden Ring incrível. ganhou. Ou seja, no confronto direto ali, o Elden É, Ring ganhou. no Vamos Ver, o Elden Ring ganhou. Segundo prêmio pesado que Elden Ring ganhou. Porque God of War ganhou prêmios de Elden Ring. Como, por exemplo, o melhor áudio, melhor design de áudio, melhor trilha sonora. Elden Ring estava lá e God of War ganhou. Assim como melhor performance e tudo mais. Inovação, Elden Ring estava lá também. God of War foi ganhando tudo. Mas chegou na hora do vamos ver. Primeiro, direção de arte, que é um prêmio pesado pra caramba, né? E o único pesado que o God of War ganhou de Elden Ring foi melhor narrativa. Então até ali, 1-1. Mas quando eu vi que ele ganhou direção de arte, eu falei, tá me cheirando pra penúltima premiação da noite. Melhor direção. Essa daí é aquela premiação que quase sempre ela bate com o jogo do ano, né? Exatamente. E quem ganhou? From Software e Bandai Namco. Aí eu falei, o quê? Pera lá. Aí sim, tava passando, né? Entre um prêmio e outro, tava passando trailers de jogos e de jogos pesados. Até prestei atenção, mas eu falei, caramba, peraí. Direção de arte e de direção From Software, Namco Bandai. O que você sentiu quando você viu o Elden Ring papando essa melhor direção Mas aí? é assim, no final das contas, o God of War, ele até, se for falar em números, né, ele ganhou mais prêmios do que o Elden Ring. Então ele tava vencendo mais até chegar nesse próximo do desfecho. Então, eu acho que eu já tava meio que confiante que o God of War ia ganhar, e aí na hora que foi chegando nisso daí, eu falei, peraí, eu tô achando que vai rolar uma, uma reviravolta nessa reta final aí. Então, na Pois hora que é. deu a melhor direção, eu falei, acho que não vai dar, não. O grande prêmio, né? O grande jogo do ano. Que todo mundo achou que ia dar God of War, porque papou prêmio pra caramba. Chega no final, Elden Ring. Fiquei surpreso no começo. No nosso podcast anterior, eu até falei que ia ficar difícil, né, pro Elden Ring ganhar do God of War. Pelo jeito que ele veio, tava na boca do povo. E cai muito naquilo que você falou, né? Que os jogos de começo de ano, quando chega no final, começa a cair um pouco de produção, porque a galera já tá olhando para outra coisa, né? É muito dinâmico, né, o mercado de jogos. Mas não, deu Elden Ring mesmo. Eu falei que tinha apostado não, tinham apontado muitos defeitos nos jogos, que o jogo tava meio assim, uma galera que tava falando que o jogo tava meio enjoativo, não era tão bom quanto os outros Souls e blá 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 blá, blá, mas ganhou de God of War e o dos outros, né? Merecido, né? Eu acho que ele entra. Apesar que é legal, porque muita gente, quando Sekiro ganhou, foi em 2019, muita gente falou, poxa, que então é pra poder quase que homenagear tudo que a From construiu até o momento. Então é por isso que o Sekiro tá ganhando e tal, e etc, etc. Só que aí, agora mostra que não era só isso, sabe? Que eles realmente sempre é uma empresa que tem que ficar de olho, sabe? É aquelas que, quando vai lançar algo, é a From lançando, pode esperar que sempre vai concorrer a um jogo do ano aí. Acabou merecendo. Foi um jogo que gerou um buzz enorme na época que lançou, né? Então, como eu falei, eu não joguei, mas que todo mundo comentando por muito tempo ali. E o jogo prova o quanto o jogo é bom é isso, sendo um jogo de início de ano e ainda assim vencendo o Game Mas eu Awards. falo pra você, cara, eu torci pro Stray. Assim, eu sabia que não ia ganhar, mas eu torci pro Stray. E eu te falo por quê. Porque Conte. assim, ó, Xenoblade, Plague Tales, Horizon
e God of War. É o mesmo bolo, é a mesma receita de bolo. A única coisa que eles fizeram foi aprofundaram a história, né? Até porque precisa para dar continuidade no jogo. São continuações, né? Então precisa disso. E melhoraram o motor gráfico para se adaptar à geração atual. De resto, é a mesma coisa, é a mesma gameplay, mesma ação, mesmo padrão, igual. Tá, eu não tô desprezando o trabalho dos caras não. Eu só tô falando que é a mesma receita. O Elden Ring foi o único que mudou, mas a gameplay é a mesma. A única coisa que mudou foi completamente a história, porque é outro Dark, não faz nem parte de Dark Souls, né? É outra coisa. E é o mundo aberto mesmo, conforme eu já falei antes. Mas de resto, e trouxe o cavalinho, que não tinha cavalinho ainda. De resto, é a mesma gameplay, mesmo sistema de build, mesma classe e espécies de personagem, não tem muita diferença entre a saga Souls, só tem algumas adições ali. E nada mais. Mesmo estilo de criação de personagem, tudo igual. Mas foi mais inovador do que os dois. Do que os outros dois não, né? Do que os outros 4. E o Stray, além de ser indie, é o único que tem um propósito diferente de todos. É o único que tem uma gameplay diferente, uma narrativa diferente, que se adapta à geração atual de jogos, como a geração antiga também. Então ele é muito acessível. Isso porque eu não sou apaixonado por gato, eu sou team cachorro, né? Sou team dogs. Mas é um jogo diferente, um jogo bem aprofundado, é um jogo que você tem que prestar atenção, porque, né? É um gato tentando se comunicar com certos robôs, e os robôs ignoram, né, o gato. Então é um monte de miau-miau ali, então você tem que entender um pouco do que está acontecendo, prestar atenção no seu ao redor. Então ele tem uma gameplay diferente, ele tem uma proposta diferente. E conforme a gente falou antes, estourou a bolha, né? Estourou a Sim. bolha. Precisa disso. Precisa. O mercado de jogos, a gente já até falou em podcasts anteriores sobre isso. O mercado precisa de inovação. Tá muito remake. Tá muito remaster. Continuações muito aceleradas. Pô, olha o Final Fantasy VII, mano. Os caras estão caprichando no jogo, tudo. Mas os caras, pra ganhar dinheiro e aprofundar a história, eles estão fazendo por partes o mesmo jogo. O jogo vai ter 4 partes. E olha o intervalo de tempo, né? De lançamento até completar tudo. Quanto tempo vai demorar? Exato. Então, assim, é muito. O mercado de games, principalmente por parte de AAA, e é por isso que, pô, a gente agradece pra caramba que existe o mercado indie, precisa de inovação, cara. Urgente. Tá chato já. Porque você vai ter ali no sua. Se você consegue, né, comprar jogos aí no lançamento, você vai ter na sua estante ali o jogo X, X2, X3, X4, X5. Mas você não vai ter. Aí vai ter o X1 Remake, X2 Remake, X3 Remaster, 3 Director's Cut, X3, X4 e tal. Entendeu? Então você não tem inovação, somente adaptações para o negócio atual, para a geração atual. Então, legal, mereceu pra caramba o Elden Ring aí. God of War merecia também. Mas eu torci pro Stray por causa disso. Uma proposta totalmente diferente aí É. de jogo. Seria bem difícil dele ganhar, viu? Até Seria. mesmo se a gente Seria. for olhar os anos anteriores, assim, né? Tanto que, apesar que ano passado, que venceu o It Takes Two, me pegou muito de surpresa. Não é um jogo que eu imaginei que venceria um Game Awards, apesar que não foi um ano muito forte, né? Foi um ano fraco para jogos, assim. Se for olhar, não tinha grandes candidatos ali também concorrendo. Mas tirando ele, o It Takes Two, de restante a maioria foi jogo de franquia. Então The Last of Us 2 já venceu, o outro God of War em 2018 foi ele que venceu, em 2017 foi o Zelda, sabe? Então eu sei que na maioria das vezes são esses grandes jogos que acabam ganhando mesmo. Eles têm esse costume, às vezes, de colocar quase que a cota indie para ser indicado no prêmio principal. Então, mas na maioria das vezes
Ainda não aconteceu de um indie vencer como jogo do ano. Né? Esperança. E olha que teve Hades, hein? Que pra mim talvez seja um dos melhores jogos indies já feitos. Mas como ele concorreu com The Last of Us 2, então foi difícil. E Hades 2, hein? Que trailer. Nossa Senhora. Isso aí eu pirei. Bom, esse vai ficar pro próximo. Esse Então aí a gente- vai por expectativas. A gente encerra aqui então o nosso podcast. E eu gostaria de encerrar com uma frase. Diga. Eu gostaria de dedicar esse podcast pro Bill Clinton. Abraço. Quem não entendeu, joga TGA Bill Clinton que você vai entender. Exato. Procura no Google TGA Bill Clinton. Que loucura.